Masai Mara, onde o caçador se torna uma lenda e os fracos ficam apenas com seu último grito. Masai Mara, uma sinfonia sangrenta de predadores. Quando a primeira luz do amanhecer irrompe no horizonte de Masai Mara, a savana desperta. Os raios de sol penetram a fina camada de névoa, tingindo suavemente o solo de dourado, revelando um cenário aparentemente pacífico, mas que, na verdade, é palco de perseguições ferozes. Esta é uma terra onde o instinto reina, onde todas as criaturas vivem e morrem de acordo com a lei mais antiga, os fortes sobrevivem. Masai Mara, as vastas pradarias do sudoeste do Quênia, é um palco natural, não para os fracos. Nesse palco, os predadores não são apenas os atores principais, mas também os guardiões da ordem, impedindo que o ecossistema caia no caos. Eles são símbolos do poder natural, criaturas que vivem por instinto, sangue, velocidade e tática. Na savana Masai Mara, nada se compara à pura velocidade da chita. Em um mundo onde cada segundo determina a vida ou a morte, a chita é uma bala viva disparada pelo arco da natureza. Uma criatura refinada pela evolução até cada fibra muscular. Sob o sol escaldante da Masai Mara, um grupo de chitas, esbeltas e silenciosas, agacha-se na grama amarela. Diante deles, uma família de javalis, inocentes, está na mira dos assassinos mais velozes do planeta. Quando chega o momento certo, todos os guepardos atacam. Um ataque frio, rápido e mortal, como a natureza sempre faz. Para isso, o guepardo possui um corpo esculpido pela evolução para a velocidade e letalidade esbelto. Flexível como um chicote vigoroso, costas suavemente arqueadas, peito esbelto, pernas longas como aço retorcido e uma cauda flexível que atua como leme ao mudar de direção em alta velocidade. Ao contrário de seus parentes felinos, o guepardo é a única espécie com garras que não podem ser totalmente retraídas, proporcionando aderência superior em solo seco, como os cascos de um atleta. A pelagem amarelo clara, pontilhada de manchas pretas como um mapa topográfico das pastagens, não é apenas bonita, mas também uma camuflagem perfeita sob o sol escaldante da África. Eles podem atingir velocidades de até 112 km por hora, mas o que torna o guepardo incomparável não é apenas a velocidade,
mas a capacidade de acelerar de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Mais rápido que um supercarro esportivo. Mas, como um motor de combustão interna, o guepardo só consegue manter essa velocidade por algumas centenas de metros antes que seu corpo superaqueça, seus pulmões sequem e seu coração bata demais. Ao contrário da maioria dos felinos noturnos, o guepardo é um caçador diurno. Esta não é uma escolha arbitrária, mas uma estratégia para evitar o confronto com espécies mais fortes, como leões ou hienas. Com uma visão extremamente sensível, eles podem detectar o antílope de Thompson a uma distância de mais de 500 metros. Depois de identificar seu alvo, geralmente um animal jovem e fraco, ou um que se afastou do rebanho, eles se agacham perto da grama, aproximam-se silenciosamente e, de repente, disparam para longe como um raio. Em média, cada perseguição de uma chita dura apenas cerca de 20 a 60 segundos, raramente ultrapassando 1 minuto. Mas com cada salto de mais de 6 metros e uma frequência cardíaca de até 200 batimentos por minuto, é uma corrida de vida ou morte em nível atômico. Se bem-sucedida, a chita estrangula imediatamente sua presa com seus dentes afiados, priorizando o corte da traqueia para reduzir a resistência e evitar atrair predadores. Mas sucesso não significa segurança. As chitas não são boas em proteger suas presas. Elas não conseguem lutar contra uma matilha de hienas, um grupo de jovens leões ou mesmo um bando de abutres famintos. Se não comerem rapidamente, são forçadas a abandonar a refeição, optando por viver para caçar novamente. As chitas são geralmente solitárias, exceto por alguns machos que vivem em pequenos grupos chamados ou coalizões. As fêmeas são verdadeiras mães solteiras. Após o acasalamento, geralmente na estação seca, a fêmea fica prenhe por cerca de 90 a 95 dias, e em seguida, dá à luz de 2 a 6 filhotes. Ela se refugia em uma área isolada, geralmente arbustos densos ou fendas rochosas, para dar à luz. Uma ninhada geralmente tem de 2 a 6 filhotes, cegos, fracos e pesando apenas cerca de 300 gramas. Imediatamente, os filhotes de chita se tornam alvos ideais para hienas, leões, cobras e até águias. Durante as primeiras semanas, a mãe chita muda constantemente o ninho para evitar ser cheirada. Não há bando de apoio, nem território fixo, apenas alerta absoluto e instinto maternal. Quando os filhotes estão fortes o suficiente para acompanhar, a primeira lição de sobrevivência começa. Todos os dias, a mãe chita guia seus filhotes pela savana, não apenas para se movimentar, mas também para treinar a sobrevivência. Encontrar rastros, se esconder, observar o vento, escolher o momento certo, tudo é ensinado por meio da ação. De longe,
Ela descobre o alvo. E a caçada começa. Sem matança, sem ataque fatal ou desta vez, ela precisa que ele esteja vivo. Ela traz a presa de volta para que os filhotes possam praticar suas habilidades de matar. Os filhotes aprendem a primeira lição de suas vidas. A taxa de sobrevivência até a idade adulta é inferior a 30%. Mas se um filhote sobreviver aos primeiros 20 meses de vida, for criado, protegido e treinado por sua mãe, ele se tornará um dos predadores mais sofisticados e belos do planeta. O maior inimigo natural da chita não está no reino animal, mas na competição acirrada. Elas correm até o risco de serem mortas por leões para eliminar seus oponentes. Mas, apesar de viver no limite, o guepardo ainda mantém o espírito do caçador supremo. Silencioso, decidido, afiado como uma faca cortando as pastagens. Não precisa rugir, apenas velocidade. Se o guepardo é a flecha, então o leão é o deus da guerra. Não precisando ser o mais rápido, nem se esconder na copa da floresta, os leões dominam a Masai Mara com estratégia, força e coesão de matilha forjadas ao longo de milhares de anos de evolução. No mundo dos grandes felinos, os leões são um dos símbolos mais majestosos e poderosos. Com sua estatura imponente e comportamento imponente, eles não apenas aterrorizam suas presas, mas também silenciam as pastagens da Masai Mara quando caminham por elas. Os leões machos se destacam por suas jubas espessas, uma coroa natural que pode se estender da cabeça aos ombros, às vezes cobrindo o peito. Dependendo da genética e da idade, a juba pode ser amarelo claro, marrom escuro ou preto azeviche. Uma característica que não só demonstra força, mas também protege o pescoço durante batalhas mortais entre machos. Um leão macho adulto pode pesar até 250 kg e medir quase 2,5 metros, incluindo a cauda, o que o torna um dos maiores predadores terrestres. As leoas podem não ter juba, mas não são menos formidáveis. Mais leves e ágeis, pesando entre 120 e 180 kg, são as principais caçadoras do bando, pacientes, coordenadas e letais. Sua pelagem dourada areia, a cor do sol africano, ajuda os leões a se esconderem perfeitamente nas pastagens áridas. Mas por trás desse exterior calmo esconde-se uma anatomia otimizada para a caça. Músculos dos ombros e membros anteriores altamente desenvolvidos,
permitindo-lhes lançar ataques e tapas ferozes o suficiente para derrubar um antílope adulto. Os dentes afiados, combinados com uma força de mordida de até 650 psi, podem penetrar o pescoço da presa em apenas alguns segundos. Os olhos do leão são uma ferramenta de caça no escuro, com visão noturna muitas vezes melhor que a dos humanos. Eles não precisam de velocidade como as chitas, mas em troca têm uma resistência e furtividade incríveis para emboscadas curtas, porém mortais. No reino dos predadores, os leões são os deuses da guerra. Eles não precisam ser os mais rápidos, mas estão sempre prontos para serem implacáveis e precisos quando chega a hora. Aqui, cada indivíduo é um elo de uma máquina de caça perfeita. Os grupos de leões Masai podem consistir de 6 a mais de 20 indivíduos, nos quais as leoas são verdadeiras guerreiras. Elas não apenas caçam, mas também criam seus filhotes, protegem fronteiras territoriais e até comandam táticas em capturas precisas a cada passo. Ao contrário da aparência majestosa do leão macho com sua juba espessa e orgulhosa, seu principal papel é proteger o grupo e reproduzir. E eles fazem isso sem piedade. 2 leões machos se enfrentam, sem negociação. Eles se lançaram um contra o outro como 2 redemoinhos de carne e garras. Um golpe fatal encerrou a luta. O rugido foi sufocado pela garganta do perdedor. O vencedor ficou ali, com o corpo coberto de sangue, ofegante. De longe, o bando de fêmeas começou a se aproximar. A luta havia terminado. O direito de acasalar havia trocado de mãos. E quando o novo rei ascende ao trono, ele não se limita a tomar o bando. Ele mata todos os filhotes não desmamados, os filhos do perdedor. Essa é a única maneira de fazer com que as fêmeas parem de produzir leite, entrem no cio novamente, forçando-as a dar à luz descendentes com a linhagem do novo rei. Cruel, mas eficaz. No reino dos leões, os legados são construídos com garras, sangue e genes dominantes. Nada é mais impressionante do que uma caçada organizada ao leão. Antes do anoitecer na savana Masai Mara, as leoas começam a organizar suas formações em grupos, uma equipe embosca, a outra persegue, empurrando a presa para as garras da morte. Diante delas, a presa está perplexa, com as orelhas em pé, mas não sabe que a morte aperta seu cerco passo a passo. E o momento da caçada chegou. Um salto preciso, uma mordida no pescoço, uma pressão sufocante, e a presa cai em menos de 1 minuto. A caçada acabou. Na savana, o poder não reside nos músculos, mas nas táticas. E as leoas são as guerreiras coordenadas mais formidáveis que a natureza já criou. Uma coisa especial que nem todos sabem.
Os leões não matam suas presas dilacerando-as ou fazendo-as sangrar até a morte, como muitos outros carnívoros. Em vez disso, eles optam por uma maneira mais limpa, rápida e eficaz, usando a pressão de todo o corpo para prender a presa ao chão, enquanto seus dentes apertam o pescoço, causando asfixia e cortando o fluxo sanguíneo para o cérebro. Uma maneira de matar de forma limpa e minimizando o risco de ferimentos. No entanto, mesmo sendo guerreiros das estepes, os leões nem sempre são bem-sucedidos. A taxa de sucesso da caça oscila entre 25% e 30%, dependendo das condições ambientais e da saúde do bando. Mas com táticas coordenadas e uma divisão clara das partes, o macho come primeiro, seguido pela fêmea e pelos filhotes. Uma única caçada bem-sucedida pode alimentar todo o bando por muitos dias. Durante a época de reprodução, a fêmea ovula quando tem um parceiro, um fenômeno chamado de ovulação induzida. Os leões podem acasalar dezenas de vezes por dia durante 3 a 4 dias consecutivos. Após 110 dias de gestação, a leoa se separa silenciosamente do bando, dá à luz em uma área escondida e retorna algumas semanas depois. Os filhotes nascem cegos e extremamente vulneráveis. Cada movimento que fazem é uma aposta com a natureza. Hienas, leopardos, águias e até rios repletos de crocodilos estão prontos para pôr fim a uma nova vida. Mas, independentemente de quem enfrentem, o leão continua sendo o símbolo máximo do poder africano. Seu rugido pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância, uma declaração de soberania, um aviso aos inimigos e um chamado mágico para uma audiência global. Quando você ouve esse rugido, mesmo através de uma tela de cinema, não está apenas ouvindo um animal chamando sua matilha. Você está ouvindo o batimento cardíaco da Masai Mara, onde cada rugido é um lembrete de que a natureza nunca é fraca. Sem rugido, sem perseguição furiosa, sem pegadas deixadas no chão, o leopardo não tem nada a provar. No mundo dos predadores, ele não é o mais rápido, nem o mais forte. Mas é o assassino mais silencioso e mortal da Masai Mara. Nascido para se fundir às sombras, o leopardo tem uma pelagem dourada marcada por rosetas, as únicas flores que crescem do instinto de matar. As manchas pretas não servem apenas para a beleza estética, mas também para a camuflagem perfeita contra a luz do sol que filtra através da copa das acácias, tornando-o quase invisível para suas presas. Seu corpo é menor que o de um leão, mas seus músculos são tão magros, flexíveis e resistentes que ele pode carregar presas com o dobro do seu peso até o topo das árvores. É isso que diferencia o leopardo de outros predadores da família dos grandes felinos. Não para se gabar de suas conquistas, mas para manter sua refeição longe das garras de ladrões oportunistas como hienas e leões. No alto, entre os galhos tortos, ele pode comer em silêncio, sem ser perturbado, sem ter que lutar. Comparado ao guepardo, a espécie é frequentemente confundida. O leopardo é mais robusto, mais baixo e mais musculoso, com um padrão oco em forma de roseta no meio, em vez de manchas pretas sólidas. Ele não corre tão rápido quanto o guepardo, mas não precisa. O leopardo é um emboscador,
Um assassino silencioso, matando silenciosamente, escondendo-se nas sombras e desaparecendo antes que você perceba que ele esteve lá. No crepúsculo, quando o sol se põe por trás das pastagens, o leopardo aparece, silencioso como um fantasma. Ele persegue sua presa sob os arbustos baixos de acácia, movendo-se sem fazer barulho. Cada passo é um cálculo. Cada investida é o resultado de absoluta paciência e precisão absoluta. Quando chega o momento, ele salta repentinamente para fora dos arbustos de acácia, uma estocada silenciosa como uma faca. Uma mordida fatal no pescoço de sua presa. Sua presa ideal não é o búfalo ou o antílope adulto, mas sim alvos de médio porte. Pequenos antílopes, babuínos, javalis, lebres e até mesmo pássaros e répteis. O leopardo não luta para se exibir, mas apenas para sobreviver. E vive por pura inteligência. Sem rebanho nem patrocinadores, o leopardo é um guerreiro solitário. Não caça em grupo, não divide sua parte e não precisa de ninguém para abrir caminho. Mesmo durante a reprodução, a fêmea encontra um local isolado para dar à luz, geralmente em uma caverna, entre arbustos ou fendas nas rochas. O período de gestação é de cerca de 90 a 105 dias, e a mãe cria seus filhotes em solidão, usando seu próprio instinto de sobrevivência. O que ajuda o leopardo a sobreviver não é a força, mas a capacidade de ser invisível em meio à natureza viva. Ele não precisa de um rugido, porque é a escuridão. Não precisa de um rebanho, porque é o instinto primitivo de um verdadeiro assassino. Se você alguma vez vir olhos brilhando no escuro sob as acácias, não espere que ele ruga. Quando você perceber, ele terá desaparecido, junto com a presa, junto com os rastros, como se nunca tivesse existido. Mas acredite, ele estava lá. E voltará. Panamá, onde a América do Sul encontra a América do Norte, onde os oceanos respiram juntos e onde a vida colide, se mistura e próspera. Lá, cada árvore é uma cidade viva. Cada ramo é um caminho. E cada espécie, desde os gritadores acima, as mentes sábias nas sombras, até as criaturas impetuosas e os exércitos silenciosos abaixo, está fazendo a sua parte para manter esta floresta viva. Esta não é apenas uma história sobre 4 criaturas. Este é o mapa vivo de um ecossistema que é auto-operado, auto-adaptável e luta todos os dias para não desaparecer. Panamá, guardiões da respiração da floresta. Na luz que antecede o amanhecer, quando a floresta tropical panamenha ainda estava adormecida na névoa e no frio, um uivo profundo de repente rasgou o silêncio.
Não era o grito de um predador, nem o chamado de um pássaro madrugador, mas a voz do governante do ar, o macaco bugio. Seus uivos podem viajar até 5 quilômetros, ecoando através da copa das árvores, através de vales e encostas densas. Ninguém os viu, mas todos sabiam: estamos aqui, não se aproximem. O maior primata da América Central não governa com garras, mas com som. E na floresta, onde tudo é obscurecido por sombras e folhas, uma voz alta é a arma de sobrevivência perfeita. A laringe tem uma estrutura única com o osso hioide alargado como um tambor ressonante. Ajuda os macacos bugios a produzir sons profundos, ricos e de longo alcance. Todas as manhãs, o uivo não tem a intenção de provocar, mas de evitar conflitos, uma maneira inteligente de dividir territórios sem derramamento de sangue. Quando uma matilha ruge, a outra matilha ouve e escolhe uma direção diferente para viajar. Dessa forma, a floresta se mantém pacífica e os conflitos são minimizados. Em contraste com o drama dos sons, o estilo de vida do macaco bugio é tranquilo, lento e cuidadoso. Eles vivem inteiramente no ar, do nascimento até a morte, seus pés quase nunca tocam o chão. Com caudas longas, flexíveis e fortes que agem como um quinto braço, eles se movem entre os galhos altos da floresta como equilibristas silenciosos. Eles comem folhas, um alimento de baixa energia e difícil de digerir. Mas com seus sistemas digestivos especiais de fermentação lenta, os macacos bugios aprenderam a extrair vida de algo que muitas espécies ignoram. E por causa da digestão lenta, eles dormem muito, até 15 horas por dia. O resto do tempo eles passam juntos, coçando as costas, brincando, segurando seus filhotes. Sem barulho, sem ostentação, apenas uma vida pacata de quem sabe manter a floresta quieta. Cada matilha de bugios tem de 6 a 15 indivíduos, liderados por um macho mais velho. Eles vivem como uma família, sem competição, sem brigas sem sentido. Mas quando outro bando se aproximou, a conversa recomeçou. Ouviu-se um uivo. Então uma resposta veio de longe. Ninguém se apresentou. Ninguém precisa se ver. Basta ouvir para entender onde estão os limites e o que não deve ser ultrapassado.
À medida que o sol dissipava as nuvens e a luz penetrava na selva, os sons do uivador diminuíam gradualmente. Os pássaros cantavam. Sapos e insetos cantavam. Um novo dia começa. Mas graças ao alto uivo da manhã, os rebanhos mantiveram distância. Sem conflito, sem derramamento de sangue. A floresta é pacífica. E no meio de tudo isso, os macacos bugios estavam sentados ali, mastigando folhas tranquilamente, segurando seus filhotes perto do peito, com os olhos semicerrados devido ao calor e ao sol da manhã. Na natureza, onde a sobrevivência muitas vezes significa lutar, os macacos bugios escolheram um caminho diferente. Eles não vivem para dominar, mas para evitar conflitos. Sem brigas, apenas grite alto o suficiente para que os outros entendam, já que há um dono. E nessa consciência silenciosa, eles preservam o ritmo da floresta com sua própria respiração e seu chamado mais antigo. Em contraste com o uivo alto do macaco bugio, a vida do macaco prego é uma série de jornadas silenciosas, mas não menos mágicas. Se o uivador guarda a floresta com sua voz, então o capuchinho a domina com seu intelecto. Eles não são grandes, não fazem barulhos altos, mas são verdadeiros cérebros escaladores de árvores. Com olhos brilhantes e mãos habilidosas, os macacos prego não vivem apenas na floresta, eles entendem, lembram-se de cada copa, de cada árvore frutífera e sabem como explorá-las ao máximo. Cada salto, cada pausa para observar, é uma expressão da mente em constante ação. Os capuchinhos são mestres no uso de ferramentas. Quando encontram frutas duras, eles procuram pedras. Quando precisam pegar insetos, eles quebram galhos de árvores, afiam as pontas e então deslizam delicadamente para dentro do ninho de cupins. Ninguém lhes ensinou essas coisas, mas a geração anterior ensinou, e a geração seguinte observou, imitou e melhorou. Em um lugar onde o tempo passa tão lentamente quanto a seiva de uma árvore, o conhecimento oral é o meio mais precioso de sobrevivência. Eles não comem com pressa. Eles são seletivos. Pequenas mãos descascavam rapidamente as frutas, lavavam os alimentos com água da nascente e batiam no caroço até ouvir um som oco, sinal de que as sementes estavam secas. Essas ações não são aleatórias, mas o produto de uma memória espacial sofisticada, que permite ao macaco prego saber qual árvore está dando frutos e quando eles estão maduros.
Eles se lembram de locais, estações do ano e rotas. Em meio à floresta de milhares de sons, eles se moviam como pessoas que já haviam estado naquele lugar centenas de vezes. Os macacos prego vivem em grupos de 10 a 30 indivíduos, com uma hierarquia social distinta. Um macho alfa lidera o grupo, mas o poder não vem da força pura, mas da capacidade de se conectar, ler situações e tomar decisões rápidas em tempos de crise. Eles buscam comida juntos, cuidam dos filhotes e até cooperam quando enfrentam ameaças, criando um círculo defensivo de som, corpo e táticas. Apesar de viverem em grandes altitudes, os capuchinhos não têm medo de descer à terra. São pessoas corajosas, dispostas a correr riscos se necessário, mas sempre calculam antes de agir. Ao contrário de muitos outros primatas, os macacos prego adoram explorar. Eles faziam experiências constantemente, reviravam pedras para encontrar insetos, quebravam galhos para testar sua dureza e até brincavam com grama, cipós e água. Como se toda a floresta fosse um playground para uma curiosidade sem limites. Um macaco prego pode viver mais de 40 anos. Durante sua vida, ele não apenas come, dorme e se reproduz, mas também aprende, lembra e ensina. A geração anterior transmitiu experiências de vida por meio de ações. A próxima geração preserva por meio da observação. A floresta se torna uma escola aberta, onde o conhecimento não está contido em livros, mas esculpido na casca das árvores, na respiração e nos olhos. E assim, o capuchinho não é simplesmente um macaco. Eles são um testemunho da inteligência primordial da natureza, uma inteligência que não precisa de linguagem nem de tecnologia, mas é suficiente para sobreviver, se adaptar e inovar em um ambiente hostil e em constante mudança. Se os macacos bugios são os que mantêm o ritmo da floresta com seus sons profundos e ressonantes, então os macacos pregos são os que constroem línguas vivas por meio do comportamento e da memória. Eles não rugem, mas cada passo, cada salto, cada pedra recolhida é uma maneira de dizer: nós entendemos esta floresta porque aprendemos sobre ela, todos os dias. Em meio à densa copa verde, onde a luz do sol só filtrava pelas frestas das folhas, de repente surgiu uma mancha colorida, como um raio tropical. Não é uma borboleta. Nem uma flor. Era um tucano com um bico longo e extravagante, asas macias e penas pretas aveludadas salpicadas de vermelho, amarelo e laranja. Em uma floresta onde a maioria das criaturas escolhe ficar escondida para sobreviver, os tucanos se destacam, como se suas cores fossem um desafio às regras normais de camuflagem.
O bico enorme pode ocupar até 1/3 do comprimento do corpo e parece pesado, mas na verdade é surpreendentemente leve. A estrutura interna é semelhante a um favo de mel, boca, com ossos finos entrelaçados que ajudam a mantê-la no lugar sem causar pressão. O bico não serve apenas para colher frutas à distância, mas também é um condicionador de ar natural. Em dias quentes, o tucano dilata os vasos sanguíneos dentro do bico para resfriar o corpo. Um sistema biológico perfeito, tão sofisticado quanto os melhores designs industriais. Os tucanos não cantam bem, mas eles falam em sons. Seus chamados são altos e claros, como o coachar estridente de uma rã da floresta ou a batida de uma porta de madeira oca. É assim que eles se comunicam na selva barulhenta, localizando uns aos outros enquanto voam pela copa espessa. Eles vivem em pares ou pequenos grupos, criam laços por muito tempo, limpam as penas uns dos outros regularmente e dormem juntos em buracos estreitos de árvores, onde seus corpos e bicos enormes devem ser contraídos ao máximo. A dieta do tucano consiste principalmente de frutas maduras, que ele seleciona, pega, joga no ar e engole inteiras, sem morder. Mas os tucanos também são alimentadores oportunistas, eles não hesitam em atacar ninhos de pequenos pássaros, comendo ovos ou filhotes. Um aspecto pouco conhecido, mas essencial da cadeia alimentar fechada da selva. O que é especial é que o tucano desempenha um papel insubstituível na dispersão de sementes. Quando comem a fruta, as sementes são transportadas pelo trato digestivo e excretadas em outro lugar, onde novas mudas são semeadas, longe da árvore-mãe, protegendo a diversidade da floresta. Um pássaro, um voo, uma semente e um futuro. Além disso, o tucano também é um ícone cultural. Em muitas culturas nativas americanas, eles são vistos como mensageiros dos deuses, servindo como uma ponte entre o mundo humano e a floresta sagrada. E de fato, com sua plumagem mística e bico tão brilhante quanto o sol, cada vez que o tucano passa voando, a floresta parece ser tocada pela luz. Mas essa beleza também é uma faca de dois gumes. Os tucanos são caçados como animais de estimação, ou simplesmente porque são lindos demais. E em um mundo onde as florestas estão diminuindo a cada dia, criaturas como o tucano, que vivem no alto do céu, dependendo de frutas maduras e ocos de árvores antigas, estão entre as mais vulneráveis.
Em meio a uma floresta que está mudando de cor devido ao impacto humano, o chamado rouco do tucano ainda ressoa como um suave sino de lembrete. Essa beleza não é apenas para ser vista, mas para proteger. E se um dia essas cores brilhantes não passarem mais pelas copas das árvores, a floresta perderá um pouco de sua alma. No mundo onde o macaco bugio marca o ritmo, o macaco prego explora, é o tucano quem ilumina a floresta, com sua existência colorida e orgulhosa. Aquele que não tem medo de se destacar e, assim, faz com que a floresta nunca seja monótona. À medida que a última luz bruxuleante do dia começou a filtrar através da densa folhagem, passos silenciosos, mas ferozes, começaram a se mover. Sem rugido, sem asas, sem cores brilhantes. Apenas uma onda longa, viva e negra rolando pelo chão como se a floresta estivesse respirando fundo. Estas são formigas correição, as menores, porém mais poderosas guerreiras da selva do Panamá. Sem um ninho permanente ou reino subterrâneo, as formigas correição são eternas andarilhas. O rebanho pode chegar a centenas de milhares, movendo-se como um exército silencioso pela selva, cobrindo centenas de metros por dia e comendo tudo o que estiver ao seu alcance. Eles não caçam furtivamente. Eles não fazem emboscadas. Eles impressionaram com números, com velocidade e com fria precisão. Cada formiga é uma engrenagem em uma máquina perfeita. A formação é organizada como um verdadeiro exército, as formigas operárias vão na frente, explorando o caminho, ou grandes formigas guerreiras protegem as asas, formigas logísticas cuidam de larvas, a formiga rainha fica presa no meio, onde está absolutamente segura. Quando encontram obstáculos, eles não param. Eles constroem pontes com seus próprios corpos, agarrando-se uns aos outros com suas mandíbulas, formando pontes vivas, atravessando riachos, buracos no chão ou raízes emaranhadas de árvores. Nenhum comando é necessário. Não há um líder dando ordens a cada passo. Tudo funciona por instinto pré-programado, como se o formigueiro fosse um corpo gigante, com sua própria vontade, sua própria memória, seus próprios objetivos. Cada vez que se movem, eles arrastam uma cadeia de caos atrás deles, insetos, aranhas e pequenos lagartos entram em pânico e fogem. Aves de rapina, como os formigueiros, seguem a colônia de formigas para capturar as presas reunidas. A selva, em um instante, se torna um palco em movimento, onde as formigas não são apenas predadoras, mas também uma força que perturba toda a ordem da vida. Eles não matam por agressão. Eles matam para sobreviver. E cada vez que param, as formigas correição criam uma fortaleza viva, conectando seus corpos para formar um muro ao redor da rainha e seus ovos. Um ninho improvisado, mais seguro e apertado, dura apenas alguns dias, antes que a colônia continue suas peregrinações.
Nenhuma criatura na floresta tropical consegue abalar o ambiente tão silenciosamente quanto a formiga correição. Eles não são proeminentes. Eles não são assustadores quando vistos individualmente. Mas quando reunidos, eles são uma demonstração clara do poder da unidade na natureza. Onde um indivíduo pode ser esmagado, mas o coletivo é imparável. A selva do Panamá nunca foi um lugar solitário. Do uivo do bugio, à sabedoria do capuchinho, às cores do tucano, aos passos de criaturas que ninguém ouve, o tudo está conectado, se movendo, influenciando uns aos outros de maneiras que os humanos ainda não conseguem entender completamente. E nisso, as formigas correição são a linhagem silenciosa, limpando silenciosamente a floresta, renovando o solo e abrindo caminho para que o ciclo continue. Quando a noite cai, e a floresta fica silenciosa como se nada tivesse acontecido, só quem tem paciência vai perceber, há batalhas que acontecem não com rugidos, não com derramamento de sangue, mas com milhões de pequenos pés, avançando, nunca recuando. Nenhuma espécie é primária e nenhuma espécie é secundária. Nesta floresta, cada criatura, seja ela pequena ou brilhante, silenciosa ou barulhenta, e é uma nota na gigantesca harmonia da vida. Eles não precisam ser salvos, se os humanos forem sóbrios o suficiente para não quebrar esse ritmo. Panamá, a pequena faixa de terra entre dois mundos, mantém a selva verde, os sons vivos e a vida fluindo. Não somos apenas observadores. Nós fazemos parte dessa história. E a questão não é mais, eles sobreviverão. Mas sim, ainda merecemos permanecer no mundo que eles estão preservando?